né? Meu sonho era fazer parte do ministério. E os que são mais próximos sabem desse sonho. Mas o Senhor só me chamou para pregar. Não me chamou para cantar, sabe? Mas mesmo desafio. E olha que Poli já falou assim: ó, pastor, se o senhor quiser eu dou umas aulas. Poli já se ofereceu, viu, Gil? Mas, amados, mas eu entendo que o meu lugar não é no ministério de louvor. É ministrar a palavra, é ensinar a palavra. Então, mas mesmo sem saber cantar, ali, Lucas, coitado, eu acho que Lucas sofre, viu? Porque sempre Lucas senta na minha frente, né? Nem sorria, viu, Rai? Pelo amor de Deus. E eu canto desafinado, mas eu tento expressar o meu melhor a Deus. Então, amados, louve, adore, né? Porque o louvor, ele liberta. Sabe uma coisa que o louvor, ele faz, que é tremendo em nossas vidas? Ele nos prepara para receber a palavra. Ele prepara os nossos corações. Então não perca nenhuma oportunidade de louvar, de adorar e de glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos para o texto. Livro de Esther, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 9 ao 16. Aleluia. Oi, irmãos, capítulo 9 não, capítulo 4. Capítulo 4. E eu coloquei aqui, ó, capítulo 4 mesmo, ó. Só que eu fui ler direto no versículo 9. É capítulo 4, do 9 ao 16. Aleluia. E nos diz assim a palavra do Senhor. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Amados, alguns irmãos estão aqui pela primeira vez, e nessas quartas-feiras do mês de setembro, nós estamos falando sobre posicionamentos que mudam destinos. Como nós devemos nos posicionar diante de situações, diante de problemas, diante de decretos, diante de maldições. E semana que vem nós vamos falar sobre posicionamento diante de maldição hereditária, diante de maldições que são proferidas contra nós, até mesmo por nossos familiares, nossos pais, nossas mães, nossos avós. E nas 2 primeiras semanas nós falamos sobre posicionamento que gera fertilidade, posicionamento que tira esterilidade.
Então, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, nós começamos a gerar vida, a gerar projetos, a gerar sonhos, e não somente gerar, mas concretizar esses projetos, porque muitas vezes nós até geramos, muitas vezes nós até sonhamos, muitas vezes até nós projetamos, mas nada sai do papel. Mas segundo a instrução que nós recebemos do Senhor, de acordo às atitudes de Ana, nós sabemos que se nós posicionarmos, todos esses projetos, sonhos sairão do papel e nós seremos bem-sucedidos. Semana passada nós falamos sobre posicionamento que tira cegueira espiritual. Nós usamos aqui o exemplo de Bartimeu, que ele se posicionou, e aí uma vida que estava com um decreto de miséria, de mendigância, de total esquecimento, uma vida que estava à beira do caminho, à margem da sociedade, quando ele tem oportunidade e ele se posiciona, ele recebe visão, e agora a sua vida é totalmente mudada, a sua vida é totalmente transformada. E hoje nós estaremos falando sobre posicionamento, que também muda decreto. Só que nas 2 primeiras semanas nós focamos bastante na oração. E hoje nós vamos focar em outra arma de guerra poderosa, que é o jejum, assim como eu falei domingo. Então, quando nós nos posicionamos e unimos uma arma que se chama fé, com outra arma que se chama oração, com outra arma que se chama jejum, amados, não existe decreto que fique de pé. Não existe decreto do diabo, decreto do inferno que permaneça sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus entra em ação e os decretos do diabo são quebrados, aleluia. E agora não somente a nossa vida, não somente a nossa sorte, ela é mudada, mas também de todos aqueles que nos circundam, que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossa casa, nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, como o pastor Carlos falou aqui, nós vamos avançar, nós vamos alcançar a vitória da conquista, aleluia. E nós precisamos usar essas armas, que são chamadas armas de guerra. E para entender um pouquinho sobre o texto, né? A Bíblia nos fala que o povo de Deus usa Nabucodonosor para trazer o povo cativo, e ali o povo fica cativo. O profeta Daniel, ele profetiza sobre as 70 semanas, né, de cativeiro. O profeta Jeremias, ele profetiza. O profeta Jeremias vê tudo aquilo se cumprindo, ele é perseguido, o povo é levado cativo para a Babilônia. Passado o tempo, Deus usa o rei Dário para assim invadir a Babilônia. Ele mata o neto de Nabucodonosor e invade a Babilônia. E a partir daquele momento, começa-se o trabalhar de Deus para que o povo retorne novamente para Jerusalém. E já nesse meio tempo, Artaxerxes, ele invade também, aí o povo é tirado ali da Babilônia e é levado para o Império Medo-Persa. Depois Artaxerxes, ele entra, invade aquele reino Medo-Persa e conclui ali e implanta o Império Persa. E nesse período, ele tinha uma esposa chamada Vasti, e certa vez ele decide dar uma festa, um banquete, que dura 6 meses. E nesse banquete ele decide chamar a Vasti, a sua rainha, para estar mostrando ela, estar apresentando ela ao povo. E a Bíblia fala que por ela ser uma mulher muito linda, muito bonita, ele quer mostrar
exibir aquela mulher como um troféu. Ela nega-se aí até ele, desobedece a ordem do rei, e aí o rei Xerxes, ele se consulta, Xerxes ou Assuero, é o mesmo. Algumas traduções usam o nome Xerxes, outras traduções usam o nome Assuero. Ele se consulta com os seus conselheiros reais, oficiais, e aí eles falam assim: olha, rei, o senhor tem que depor Vasti, o senhor tem que tirar ela do poder, escolher uma nova rainha, porque essa atitude que ela teve pode causar uma má conduta entre as mulheres do reino. Porque já que ela desobedeceu a sua ordem como rei, as mulheres do reino agora, qualquer coisa que o marido pedir, elas vão se levantar e não vão querer fazer. E isso vai gerar um problemão, né? Talvez Vasti foi a primeira feminista, né, da história, não sei, desculpa aí. Provavelmente. Ou se inspiraram, né, na história dela. E assim o rei faz. Ele tira a coroa de Vasti. E aí ele lança um decreto em que todas as moças do império, as virgens, se apresentassem a ele, não é? E ali elas se candidatassem, melhor dizendo. Ali elas passariam um ano se preparando para depois se apresentarem ao rei, e dentre estas, ele escolheria a sua rainha. Assim as moças do reino fizeram, se aprontaram, se prepararam durante um ano em um local especial, e entre elas tinha uma moça chamada Radassa. E essa moça, Radassa, ela também vai, Mardoqueu, que era o seu primo, que a criou, porque a Bíblia não fala, mas os pais de Esté, de Radassa, eles morreram, e quando eles morreram, Mardoqueu, que era o primo mais velho, acredito eu, e mais próximo, agora traz aquela menina para criar. Ele a coloca também, escreve ela também entre as moças, e ela se inscreve, e ela vai para esse preparo. E aí a Bíblia fala que Esté, ela era muito bonita. Mas uma coisa que a Bíblia ela destaca e que nos chama a atenção é que a Bíblia é bem clara em dizer que Esté, ela achou graça, ou o próprio Ratá, que é esse aqui, esse eunuco, ele achou graça em Esté. A Bíblia fala que quando Esté, ela passa diante do rei, o rei encontra graça em Esté. E aqui nós já começamos a aprender que não adianta ser bonito, não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta ensinar bem, se nós não tivermos graça, se nós não tivermos realmente graça, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos um coração disposto a Deus, nós não vamos achar graça aos olhos do rei. Temos que ter graça. E para que eu tenha graça, eu tenho que me quebrantar, eu tenho que me preparar. Esté achou graça. Não era somente Esté que era bonita. Certamente todas aquelas moças eram mulheres muito belas. Eram mulheres lindas. Mas a Bíblia nos fala que o rei, ele achou graça em Esté. E aí Esté foi escolhida, se torna rainha. E em determinado momento, um homem chamado Amã, ele é elevado ao posto de conselheiro ou general do rei. E aí ele se torna o segundo no reino. Então era um homem que ele tinha que ser respeitado, só que ele passa dos limites. E passando dos limites, ele se acha que ele tinha o poder e a autoridade de rei. E agora ele quer que onde ele passe, todos se prostrem a ele.
todos se curvam em reverência àquele homem. Só que a Bíblia vai nos falar que tinha um homem, e este homem, ele estava sempre à porta do palácio. Ele passava dias, ele passava noites à porta do palácio. E esse homem era o primo de Esther, Mardoqueu. E Mardoqueu, ele sempre estava ali. Só que Mardoqueu, ele era judeu. E o judeu, pode ser quem for, ele não se prostra, ele não reverencia, porque ele sabe, ele entende que só devemos prestar reverência a Deus. Pode ser homem poderoso, pode ser governante poderoso, mas se vai além daquilo que o Senhor permite, ele não faz. E assim nós temos que ser. Não é porque é lei de homens, mas se está ferindo a Deus, eu não posso seguir, eu não posso cumprir aquilo. Ah, pastor, mas se na minha profissão, no meu trabalho, no meu emprego, se de repente algumas vezes eu não menti, eu posso ser demitido. Se eu não fizer aquela nota adulterada, eu posso ser demitido. Se eu não enganar um cliente ou outro, certamente eu serei demitido, porque eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir bater meta. E quantos de nós, quando nossa cabeça está a prêmio, nós nos curvamos para os amãs da vida. Nós chegamos aqui na igreja e cantamos e adoramos e ouvimos as ministrações, mas quando qualquer situação me aperta, eu não posso perder o meu emprego, eu não posso perder o meu relacionamento. Se minha namorada ou meu namorado me pressionar, eu vou para a cama com ela. Eu me deito antes do casamento, porque eu não posso perdê-lo, eu não posso perdê-la. E são nessas situações que nós vamos o quê? Perdendo o temor ao Senhor, com medo do que pode nos acontecer. Eu já venho numa relação, pastor, em que era comum, enquanto eu estava no mundo, ter relação sexual. E agora me converti, o que eu faço? Casa logo. Mas não, nós não estamos preparados para casar, mas está preparado para ir para a cama? Enquanto a Bíblia vai nos falar que enquanto esse povo ainda estava na Babilônia, 3 homens estavam ameaçados de morte, em ir direto para dentro de uma fornalha, se não se prostrasse diante de uma estátua do rei. Eles preferiram enfrentar a morte do que se prostrar, obedecer a um decreto que feria a vontade soberana do Senhor. O próprio Daniel também foi lançado numa cova de leões, não é? Com a quantidade de leões, os fortes entenderão a quantidade de leões, mas ele preferiu enfrentar os leões a deixar de agradar a Deus. E assim era Mardoqueu. E aí não pense você, porque eu não penso assim, que o inimigo nos verá resistindo, não obedecendo às suas ordenanças, e vai ficar parado. Não. Ele vai tentar de todas as maneiras nos convencer. Porque, irmãos, quantas vezes, e nós já ouvimos vários relatos,
Pastor, quando eu era do mundo, as coisas eram mais fáceis. E eu quero te dizer que se a coisa está apertando, você que se converteu, ou se reconciliou recentemente, calma, é só por um pouco de tempo. Depois tudo normaliza. Porque foi assim comigo, foi assim com vários de nós. Mas pastor, agora eu me converti, pronto, até o gato, na hora que eu passo, o gato está me estranhando e quer avançar em cima de mim. Pastor, agora que eu me converti no meu trabalho, as pessoas se levantam do nada. Pessoas que eram amigos, agora estão se levantando contra. Até no meu relacionamento. Pastor, dentro de casa tá uma loucura. Calma. Quando eu me converti, minha mãe, graças a Deus, hoje é crente do coque, reteté, profeta, tem revelação. Mas quando eu me converti, minha mãe falou assim: ou você deixa esse negócio de ser crente, ou então você vai para a rua. Foi essa a proposta. Eu cheguei em casa tão feliz, sabe? Mãe, aceitei Jesus. Ela, como é que é? Eu não quero saber de negócio de crente aqui dentro de casa, não. É desse jeito. Mas como eu falei, é só por um pouco de tempo. Hoje, como eu falei, minha mãe é do reteté, do coque, profeta. Eu acho que, olha que eu venho na igreja sempre, mas acho que mãe ainda vai mais do que eu. Que mãe não perde nada. Quem a conhece aqui de perto sabe. Mãe não perde nada. Então, amados, a mãe, ele se enfurece. Peraí, que negócio é esse? Todo mundo, onde eu passo, todo mundo se prostra. Todo mundo faz reverência. E agora esse Mardoqueu aí, ele não quer se prostrar. Aí ele vai até o rei. E aí, ele consegue lá fazer com que o rei criasse um decreto aonde o autorizasse a perseguir e matar todos os judeus. Aonde está Esther? Lá no palácio, guardada, protegida, é a rainha. E o povo lá fora. Mardoqueu, ele quando recebe o edito do rei, a Bíblia fala, como era um costume dos judeus naquela época, ele rasga as vestes. Ele rasga, veste roupa de saco, joga cinzas na cabeça, em sinal de tristeza, em sinal de luto. Mas ainda triste, olha só que interessante, ainda triste, ainda em sinal de luto, ainda sobre a pressão, mas ele continua firme na presença do Senhor. Isso é posicionamento, irmãos. Isso é posicionamento, isso nos ensina muito. Porque é bom, é maravilhoso, sabe? E eu falo isso, você glorificar a Deus quando tudo está bom. Você resistir quando as coisas estão fluindo, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas você se manter de pé quando a coisa aperta, é difícil. Eu não vou ser hipócrita aqui para falar a vocês que é a coisa mais fácil do mundo, porque não é. E todos nós sabemos, como diz o ditado, aonde o calo aperta, aonde o sapato aperta o calo, melhor dizendo. E não é fácil, mas pode não ser fácil, mas não é impossível. E quando eu olho a Bíblia, eu vou ter inúmeros exemplos de homens e mulheres que se manteram firmes na presença do Senhor, ainda que, assim como Jó, perdendo tudo e só restando um caco de telha para raspar as feridas no corpo. Temos que nos manter de pé. Temos que ter posicionamento. Porque também, amados, todos esses que passaram essas lutas, passaram essas provas, e se manteram de cabeça erguida, se manteram de pé diante do Senhor. E se eu estiver mentindo, pode se levantar aí, ou então, se você tiver com vergonha, após o culto, fala: pastor, tem um que não recebeu a vitória.
porque eu não conheço. Um que se manteve derrotado. Um que se manteve doente. Um que manteve assim uma vida de total derrota até o fim dos dias. Não, amados. Por isso que nós temos que nos manter como posição de homens e mulheres de Deus. Esse mês de setembro não é um mês, setembro amarelo, luta contra o que? O suicídio. E o suicídio é o que? A última etapa, a última fase de uma depressão. Mas toda depressão, ela começa o quê? Com uma tristeza, com um sentimento de inferioridade e com uma desistência da vida. Então, se nós não queremos ser ou fazer parte das estatísticas do mês de setembro, ou do tema do mês de setembro, nós temos que nos manter em posição de homens e mulheres de Deus. E agora Mardoqueu, ele vai até o castelo, até o palácio. E chegando ao palácio, Esté fica sabendo que ele está lá com essas vestes. Só que naquela época era proibido uma pessoa chegar próximo ao palácio com roupa de saco e com cinza na cabeça. Era lei, era proibido. Esté, ela fica com medo daquela situação e manda Ratá ir até Mardoqueu, perguntar o que estava acontecendo. Chegando lá, Mardoqueu, ele entrega o edito a Ratá, fala tudo o que estava acontecendo e pede a Esté que tente de alguma maneira encontrar alguma solução. Só que Esté estava no palácio, ela estava se sentindo segura, ela tinha em sua mente que não iria chegar nada disso até ela. E aí ela vai lá e manda Ratá falar com Mardoqueu: olha, infelizmente dessa vez eu não vou poder lhe ajudar. Eu não posso entrar à presença do rei. E até, olha, Mardoqueu, já tem 30 dias. 30 dias que eu não entro na presença do rei. Então não tem como. Eu não tenho permissão para entrar lá. Então, Esté, por não entrar na presença do rei, ela fica paralisada diante daquela situação. Ela fica paralisada diante de tudo aquilo que está acontecendo. E ela fala assim: olha, não tem como. Eu não posso fazer nada por isso, Mardoqueu. E é isso que acontece quando nós não estamos frequentemente na presença do rei. A falta da presença do rei causa em nós paralisia. Porque, amados, nenhum de nós estamos imunes a perseguições. Nenhum de nós estamos imunes a enfermidades. Há alguns meses atrás, amados, como que eu iria imaginar que eu, Ana e Vitor passaríamos por tudo aquilo? Vitor, que nunca sentiu uma azia, nunca sentiu assim uma dor no estômago. Sabe o que é nada? Nada. Ao menos um dia, quando aí toda que eu falei assim: ô Vitor, nunca tive nenhuma azia. Mas o que é azia, pai? Eu falei: ô filho, é um queimou assim, como se tivesse um ácido subindo. Não, nunca senti isso. E eu imaginar que Vitor estava com uma úlcera dentro do estômago. E eu imaginar que por um lanche que ele comeu estragado na escola, ia dar uma infecção intestinal tão forte que essa úlcera iria romper.
e Vitor perder quase todo o sangue pelo estômago. Vitor teve o povo chama de melena, né, que são tanto as fezes preta igual essas placas acústicas, e o vômito também como uma borra de café. Eu chegar no hospital e Vitor desmaiar, ficar um tempo desmaiado, e Perla, Danilo, que estavam no dia no hospital, são prova viva, em que Vitor não conseguia nem manter a cabeça em pé. A gente tinha que ficar segurando a cabeça para manter, porque ele não tinha força para manter a cabeça em pé. Não tinha força no pescoço. Tanto é que suspeitou até meningite. Vitor ficar pálido, da cor de um defunto. Quando você vê uma pessoa morta dentro do caixão, foi a cor que Vitor ficou. Aonde eu ia imaginar? Vivendo um tempo maravilhoso com Deus, avançando na obra, com vários sonhos, vários projetos do Senhor. E ainda os médicos viravam assim: pai, a gente não sabe se Vitor está com hemorragia intestinal ou se está com dengue hemorrágica. Nenhum dos dois era bom, né? Porque todos os dois poderiam levar à morte. Então nenhum de nós estamos imunes a essas situações da vida. Mas há uma diferença. Quando eu tenho o costume de estar na presença do Rei, então quando essas coisas acontecem, eu não terei medo de ir à presença do Rei. Eu não terei algo que impede muitas pessoas, nesses momentos, que eu já ouvi, a pessoa fala assim: ô pastor, tem tanto tempo que eu não oro, tem tanto tempo que eu não jejum, tem tanto tempo que eu não vou na igreja, pastor, que eu estou até com vergonha. Eu estou com vergonha de Deus. Eu estou com vergonha até de orar. Como é que eu vou chegar agora e orar e pedir a Deus para entrar com essa providência? É o retrato de Esther. E quando nós estamos longe da presença do Rei, quando as coisas nos acontecem, nós ficamos o quê? Paralisados diante dessa situação. Porque oração é sinônimo de relacionamento. Relacionamento com Deus. Porque quando nós nos convertemos, e eu passei por isso, a primeira coisa que a gente fala com as pessoas é que eu não sei orar não. Eu não sei orar. Eu acho tão bonito as pessoas assim orando e tendo aquela oração, aquela coisa, mas eu não sei orar. Os novos convertidos, principalmente quando a gente pede para orar, em qualquer situação, qualquer lugar, fala assim: ai pastor, eu não sei orar. Porque realmente, antes nós não tínhamos um relacionamento com Deus. Porque oração é sinônimo de relacionamento. E como que eu vou me relacionar com Deus se eu não entro em sua presença? Como que eu terei um relacionamento com Deus se eu só vejo Ele de domingo em domingo, 2 horas no final do dia? Como que eu terei um relacionamento com Deus se eu só vejo Deus quarta e domingo, 2 horas no final do dia? Não, amados. Temos que ter uma constância na presença do Rei. Porque quando essa situação nos vier, quando essas lutas, essas provas vierem bater a nossa porta, olha só a reação de Mardoqueu e a reação de Esther. Mardoqueu, mesmo com veste de saco, mesmo com cinza na cabeça, em sinal de tristeza profunda, de angústia, de luto, de revolta, para onde que Mardoqueu foi? Para a porta do palácio.
porque era costume dele estar naquela porta. Quando nós lemos o livro de Esté, nós vamos ver que era costume dele. Ele não correu para a porta do rei só na hora da luta, só na hora da peleja, não, ele tinha posicionamento, ele estava ali. E a Bíblia vai falar que estando ele naquela porta, ele escutou coisas, ele escutou trama para matar o rei, ele avisou, o rei foi salvo, e depois, mais à frente no capítulo 6, nós vemos a recompensa de estar na porta. Agora Esté estava dentro do palácio, mas não tinha a presença do rei. Então nós temos que ter relacionamento. Nós não podemos ser desacostumados da presença do rei. Porque quando eu estou desacostumado da presença do rei, as lutas vão me parar. As perseguições vão me fazer voltar atrás. As batalhas vão me deixar impotente, paralisado diante delas. Outra coisa que Esté pensava, que era o que? Ela pensava que não fazia parte do problema, porque a perseguição estava fora do palácio. E nós não podemos ser assim. Isso aqui se chama indiferença ao problema do outro. Esté estava totalmente indiferente. Eu estou dentro do palácio, então essa perseguição está lá fora, não serei alcançada. E quantas vezes, amados, nós somos indiferentes à dor do meu irmão? Amados, eu não tenho palavras para agradecer o quanto vocês oraram, todas as mensagens que vocês mandaram, enquanto o Vitor estava lá no hospital. Vocês não têm noção o quanto a oração de vocês surtiu efeito na vida do meu filho. Talvez já pensou se a igreja fala assim, não, mas não é meu filho, não é meu parente, e deixasse o pastor George e a pastora Ana sozinho nessa luta? Seria muito mais difícil. Então muitas vezes nós somos indiferentes ao problema do meu irmão, e esse posicionamento de indiferença tem que ser mudado. Nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, então se algo dói, se algo fere ao meu irmão, isso também dói e fere em mim. Amados, lá no hospital, o anjo da morte foi buscar Vitor. E não foi eu que vi, foi um recepcionista que chegou e falou para uma enfermeira dentro do quarto que tinha algo lá na recepção, algo preto, vestido com a capa preta, e que ficou a noite toda rodando de um lado para o outro, e ele vendo. Aí a enfermeira falou assim, Ave Maria, isso aí foi o anjo da morte, veio buscar alguém. Mas essa noite, ele não conseguiu levar ninguém. Depois eu recebi mensagem de irmãos, assim, olha pastor, eu não sei porquê, mas na noite do sábado para domingo, Deus me levantou para orar por Vitor, não sei porquê. Aí eu falei assim, eu sei porquê. Então nós não podemos ser indiferentes. Quantas vezes nossos irmãos nos pedem oração? E se estão pedindo oração, irmãos, é porque estão precisando. E eu tenho certeza que nós sairemos dessa coletânea, dessas mensagens posicionados. E um dos posicionamentos que nós devemos ter é: a dor sua é a minha dor. Se você pede para orar por você, ou por seu filho, ou por quem quer que seja, eu vou orar. Só que aí Mardoqueu, ele fala assim,
Você pode não orar, Esther. Ou melhor, você pode não mover, se mexer, agir. Mas saiba que, misericórdia, o tempo voou. Mistério e louvor já pode subir, porque eu não vou prolongar muito não. Mas saiba que essa perseguição vai chegar até você. Então, amado, sabe o que eu aprendo aqui? Hoje é meu irmão que está pedindo oração, mas amanhã pode ser eu. E é isso que nós temos que entender. Hoje eu posso orar, mas amanhã poderei ser eu que estarei pedindo oração. E aí Esther toma consciência, e aí sim ela parte para a ação. E aí ela fala: olha, faz o seguinte, conclame ao povo que jejue. Conclame ao povo que faça um jejum de 3 dias. Não beba água, não coma nada, porque eu e as minhas servas também estarei nesse projeto, nesse jejum. E assim Mardoqueu vai e faz tudo que Esther ordenou, pediu. Amados, e isso não é heresia que eu vou falar. Vão existir situações, vão existir lutas, que só a oração não vai adiantar. Não vai adiantar. Pastor, e eu falo isso embasado porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E amados, em se tratando de batalha, de guerra, só oração não adianta. E aí nós temos perdido esse costume de jejuar. Amados, quantos de nós não conseguem jejuar nem uma manhã? Ai pastor, eu fico tonto, eu fico enjoado, eu fico isso, eu fico aquilo. Pastor, me dá fraqueza. Pastor, eu fico desnorteado, eu fico desnorteada. Mas nós não podemos perder o costume. Muitas lutas, muitas batalhas dentro da sua casa, você vai vencer na base do jejum e da oração. Olha o que Esther fala: junte todo o povo, porque eu e as minhas servas iremos jejuar. E aqui eu te pergunto, quando foi que você chamou a sua família para jejuar? Pastor, minha esposa não é crente, meu esposo não é crente, mas eu, meu filho, minha filha, nós somos. Quantas vezes vocês se uniram em família para jejuar? Pastor, eu estou lutando pelo meu filho, estou lutando pela minha filha. Quando foi que você, juntamente com seu esposo, ou juntamente com a sua esposa, levantou campanha de jejum e oração juntos? Jejum é arma de guerra. No jejum nós mortificamos a nossa carne, e a carne sendo mortificada, nós nos aproximamos mais de Deus. Diversos textos da Bíblia vai nos falar em momentos de guerra, em momentos onde o povo não sabia o que fazer, e entrou com jejum e oração, todo o povo junto, todo o povo reunido. É por isso que nós fazemos jejum, proclamamos jejum da igreja. A Bíblia nos fala que certa vez, quando o rei Ezequias, a cidade estava cercada pelo rei Senaqueribe, o rei Senaqueribe mandou afrontar o rei Ezequias, falou assim: olha, não adianta, não tem Deus que vai livrar vocês da minha mão, não tem ninguém. O rei Ezequias, angustiado, com medo, sabe o que ele faz? Se esconde dentro do palácio? Não, chama o povo, vamos orar e jejuar. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo e matou todo o exército do rei Senaqueribe. A Bíblia fala que certa vez um grande exército de grandes reinos se juntaram contra o povo de Israel, que na época era o rei Josafá.
os moabitas, amonitas, esses itas aí que tem na Bíblia, se juntaram para ir contra o povo. O que Josafá faz? Proclama um jejum, e era o povo todo. Ah, pastor, mas eu tenho criança dentro de casa. Se você deixar seu filho uma manhã sem comer, vai morrer? Por que quando o médico fala assim, olha, faça um jejum que você vai fazer uma endoscopia, a gente faz? Faça um jejum porque você vai ter que tirar sangue, o seu sangue só pode ser colhido às 14 horas. Por que a gente faz? E não reclama? E aí o rei Josafá, a Bíblia é clara em dizer que até as crianças jejuaram, até os animais. Olha só o poder do jejum. E aí ele chega, não, jejuei, agora já estou forte, sou o cara, e vamos fazer isso. Não, a Bíblia fala que ele chega diante de Deus e fala assim, Deus, esse grande exército está vindo contra mim, eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma estratégia, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem guerreia por nós. Então Deus, sem mesmo nem ver, nem conseguir enxergar a vitória, eu coloco os meus olhos sobre o Senhor, porque eu sei que o meu socorro virá do Senhor. E a Bíblia fala que Deus dá estratégia, e Josafá, e o povo sai vitorioso. Posicionamento. Não é toda hora que nós vamos ter estratégia, não é todo momento que nós vamos ter uma resposta para aquela situação. Mas o que eu leio, que a Bíblia me garante, é que se eu oro, se eu jejum, se eu me coloco diante de Deus, Deus mostra a resposta. Deus traz a solução para o problema. Posicionamento. Então Esté, ela jejuma, ela ora, e ela entra na presença do rei. E a Bíblia fala que quando ela entra na presença do rei, o rei estende o cetro sobre ela. E agora não tem mais decreto de morte sobre a vida dela. Imagina Deus, amados. Imagine o Senhor. O quão alegre o nosso Deus fica. O quão feliz o nosso Deus fica quando nós nos colocamos em posição, posicionados, como homens e mulheres santos de Deus. E nós vamos para o jejum, nós vamos para a oração, e nós fazemos isso declarando, Deus, eu coloco a minha dependência toda em Ti, Senhor. Agora eu posso não estar, Senhor, vendo uma solução para esse problema, que foi o que Esté fez, mas eu sei que o Senhor trará a resposta, e eu sei que do Senhor virá o livramento, aleluia. E aí, amados, o rei, ele estende o cetro, e diz, fala Esté, o que você quer? Se você me pedir metade do reino, eu lhe darei. E aí o que Esté faz? Eu só quero marcar um jantar. Olha que coisa louca. Eu só quero marcar um jantar, não um almoço. Mas eu quero o Senhor e Amã nesse almoço. Não abaixe sua cabeça. Amã está ali perseguindo, não abaixe sua cabeça. Prepara banquete. Se arrume. Coloca a melhor roupa. Não se mostre fraco. Porque você tem alguém que é maior. Porque a Bíblia me fala que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então levanta essa cabeça. Não coloca o cropped não, que não é roupa de crente. Mas coloca uma roupa bonita. É lá no trabalho. Estão lhe afrontando. Entre de cabeça erguida. Você, mulher, entra maquiada. Bota um salto, bota uma roupa bonita. Isso sabe o que significa? Confundir o inimigo. O diabo vai ficar doido. Mas como que eu estou me levantando
Como que eu estou levantando contra essas mulheres e elas vêm tudo bonita cantar para a igreja? Esses homens aí não vêm bonito não, mas vêm simpático, né? Vem simpático. É assim, amados. Ela prepara banquete. Senta aqui, inimigo, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ele fica sem saber o que fazer. E aí, fala, Esté, o que você quer? Não, eu quero outro almoço. Ou seja, continue nesse propósito, continue de cabeça erguida, porque você é a noiva do Cordeiro. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a noiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nesse segundo almoço, Esté fala, desmascara o inimigo. E agora aquele que ele queria matar é o que morre. Aquele que queria destruir é destruído. Aquele que queria apagar aquele povo da existência tem a sua existência apagada da história. Posicionamento. Não devemos andar de cabeça baixa. Eu sei que muitos de nós aqui estamos passando lutas, batalhas, dificuldades, mas tenha posicionamento. Porque hoje você pode estar com algum decreto sobre a sua vida, mas entre em propósito de jejum e de oração, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, que você vai ver a libertação que Deus vai fazer na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Você vai ver a libertação que Deus vai fazer na vida dos teus filhos. Você vai ver a mudança que Deus vai fazer lá dentro daquela empresa. O quanto Deus vai lhe honrar naquele lugar. Posicionamento. Não abaixe sua cabeça e coloque em pé. Você que toma a decisão